Olá, começa agora o programa Conexão Legislativa. E eu recebo Elisa Lucas Rodrigues, que é secretária executiva adjunta de promoção da igualdade racial da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Seja bem-vinda, secretária. Olá, Priscila, muito obrigada. É um prazer estar aqui na Conexão, no programa Conexão Legislativa, né? Espaço para a gente falar da nossa temática, das nossas questões, de tudo que a gente trabalha na Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo. Secretária, eu queria que a senhora começasse contando para a gente um pouquinho da atuação, então, da Secretaria nesse momento de pandemia. A nossa Secretaria Municipal de Direitos Humanos, nesse momento, né, por coordenação e organização da secretária Ana Cláudia Carleto, secretária de Direitos Humanos do município, estamos todas as coordenações voltadas aos trabalhos em relação a esse isolamento social, a essa pandemia. Nós temos as coordenações, além da nossa, que é de promoção de igualdade racial, nós temos as coordenações da mulher, da juventude, do idoso, do imigrante, da criança e adolescente, de população de rua, da diversidade sexual e também a coordenação que cuida de assuntos antidrogas. Então, todas essas coordenações agora nós estamos voltados a atender o nosso público-alvo, principalmente na orientação sobre o isolamento social, na questão de entregas de cestas básicas, um grande número de cestas básicas está sendo entregue pela nossa secretaria, kits de higiene, máscaras, etc. As nossas populações, principalmente a da igualdade racial, que é a nossa, né? Nós trabalhamos com a população negra, indígena, nordestinas, e aí nós incluímos por nossa conta e risco também uma população muito esquecida, que é a população cigana. A população indígena, por exemplo, além dos kits, né, de higiene, cestas básicas, receberam os informativos na língua guarani. Nós tivemos um apoio grande da Secretaria Municipal de Educação, né, que propiciou, através de seus agentes lá indígenas, que fosse também escrito, né, que fosse feito os informativos na língua guarani. Portanto, a gente tem tido uma atuação, nós temos, por exemplo, no caso da Secretaria da Coordenação de Igualdade Racial, 2 centros de referência, um na Zona Leste, outro na Zona Norte. Esses centros estão atendendo também, orientando as pessoas, é um centro de acolhimento de denúncias de discriminação e racismo, mas atua também, por exemplo, orientando as pessoas como preencher esse formulário para obter esse benefício, né, que o governo federal tem concedido. Então, a atuação é ampla e todas as outras coordenações seguem a mesma linha. Eu queria que a senhora falasse quem, nesse momento, está mais vulnerável, né? Dentro da sua secretaria, a senhora falou, né, da mulher, a questão também do racismo, tem os índios, mas quem, nesse momento, é mais vulnerável à pandemia e, principalmente, ao isolamento social? Todos esses segmentos que a gente falou, mulher, negro, idosos, indígenas, a população trans, juventude também, que às vezes está na rua, né? Todas essas populações que não têm voz ativa, elas são muito vulneráveis nessa pandemia. E precisam muito do apoio, não só da sociedade civil, mas também do governo, para que possam superar esse momento, né? O Covid-19. É uma questão extremamente séria, e se a gente pensar, né, que a orientação é lave as mãos sempre, use máscara, né? Enfim, todos esses cuidados, imagine a população periférica, imagine a população indígena, imagine a população cigana, que não tem essas condições, nós vimos ciganos morando em ônibus, como é que fica para eles, e a possibilidade, né, de se contaminar com o Covid-19. Então, eu vejo que todos esses segmentos que não têm voz ativa precisam muito do trabalho da sociedade civil e do governo.
A senhora entende que é um grande desafio para a mulher negra que mora na periferia lidar com esse isolamento social, continuar, né, tendo o seu recurso, porque muitas estão, né, são obrigadas a sair de casa para trabalhar, né, e ainda deixar a criança em casa, porque não tem creche. É um grande desafio. Olha, a situação da mulher negra, periférica, né, pobre, claro, para mim sempre foi um capítulo à parte no Brasil, principalmente, na história do Brasil. Que se você pensar que somos 25% da população brasileira, que ganhamos menos, o salário, a renda da mulher negra é 58,2% da renda das mulheres brancas. Imagine nesse momento de pandemias, onde muitas têm que sair para trabalhar, né? Seja como autônomas, vendendo doces, etc. Né? Tem que sair de casa, já é um desafio sair de casa. Imagine essas mulheres como é que estão em tempos de pandemia. E aí, assim, a gente vê que a mulher negra, mesmo com uma escolaridade maior, elas estão relegadas à exclusão. E a situação é tão dramática, tão forte. Nós tivemos aí há pouco um exemplo trágico, né? Da criança lá no Recife, o menino Miguel, cuja mãe doméstica não tinha com quem deixá-lo para ir trabalhar, levou para a casa dos patrões, e enquanto ela foi passear com o cachorro da família, né? O filho dela ficou com a patroa, e a gente viu o que aconteceu, né? O menino caiu do 9º andar e acabou falecendo. Quer dizer, quantas histórias tristes a gente não tem em relação a essas mulheres negras, né? A questão da mulher negra, seja ela como doméstica, e a gente viu, coisa recente, 2013, quando foi para aprovar a PEC das domésticas, o quanto que se questionou, e a gente pensava, será que as pessoas não estão percebendo que elas dedicam a vida ao trabalho? Eu posso falar por minha mãe, por minhas tias, por minhas avós, né? Que trabalharam a vida inteira e nunca tiveram direito à aposentadoria. Então, essa é uma questão extremamente séria. E se pensar na questão do Covid, você vai ver que quem está à frente do trabalho são muitas mulheres negras, como enfermeira, atendente de enfermagem, as faxineiras, e eu fico pensando, quem vai cuidar dessas mulheres e dos filhos dela? Então, a situação da mulher negra é extremamente difícil e se agrava nesse momento de pandemia, sem dúvida. A senhora acha que o preconceito vai aumentar no sentido de que a mulher negra, muitas vezes, até como a senhora disse, faz o trabalho doméstico, né? Trabalha na casa de pessoas e mora na periferia, usa transporte público. A senhora acha que os patrões, né, eles vão acabar aumentando essa questão do preconceito porque por essas variáveis todas que eu disse? Olha, com essas variáveis, quer dizer, é muito difícil você fazer as pessoas se conscientizarem. Porque, assim, o ideal seria liberem essas pessoas, principalmente as que trabalham nos lares, né? Mas paguem os salários delas. E como é que elas vão viver? E isso é o que não tem acontecido. A gente vê o primeiro caso de corona que aconteceu, foi exatamente de uma pessoa que veio, né, de uma senhora que veio da Itália e contaminou também a empregada. Quer dizer, onde está a consciência dessas pessoas? Se não houver um grande trabalho, uma mobilização da sociedade bem grande nesse sentido, né? Eu vou dizer, uma sensibilização, vai ficar pior ainda, já está ficando pior a situação delas no mercado não só no mercado de trabalho, mas na sua vida em geral. Como é que elas vão ficar? E como a gente disse, né? Elas vão cuidar das outras pessoas, seja nos hospitais, seja nos lares. Quem é que vai cuidar delas, dos filhos delas? Quem é que vai garantir a renda delas? Outra coisa, tem a questão também da violência contra a mulher. E, infelizmente, né, a gente sabe que aqui no estado de São Paulo, no ano de 2018, tiveram 1.206 feminicídios. 61% contempla a mulher negra. Então, assim, são situações difíceis e por mais que se fale, que se trabalhe, ainda a gente tem muito que construir, que caminhar nesse sentido.
É um momento que as pessoas falam, as pessoas vão se sensibilizar, vai mudar o mundo. Olha, não é isso que a gente está vendo, infelizmente. E até nesse momento de isolamento social, o número de casos de agressão doméstica também aumentou consideravelmente, né? Principalmente aqui na capital paulista, secretário. Imagine isso na periferia. As pessoas já moram em residências, né, reduzidas, né, em espaços onde ficam muita gente. E aí aflora, né, a questão da violência, e as mulheres negras com certeza vão sofrer mais, porque elas denunciam, são as que mais denunciam, as que mais falam sobre a questão, e isso tem um preço, que é o preço, né, da gente ver esse aumento infindável da violência contra a mulher, e que realmente a sociedade tem que ter um olhar bem forte para isso, não só um olhar, mas atitudes, ações. A gente já vê aí que temos as delegacias da mulher funcionando, as coordenações que estão aí para orientar. A Secretaria de Direitos Humanos tem 11 equipamentos para atender mulheres em situação de violência, tem a Casa da Mulher Brasileira, ou seja, tem uma porção de iniciativas que contemplam, que podem ajudar essas mulheres, mas precisa também que a família seja sensibilizada, né? Que o parceiro, que o companheiro tenha esse entendimento que não é possível mais a gente admitir questões de agressão contra as mulheres. Secretária, há um acompanhamento também, a senhora falou do acolhimento, né, essas mulheres que passam por essa situação, mas há também um acompanhamento para esses homens que cometem esses crimes contra a mulher, porque até a violência contra a mulher não é só, né, não é chegar às vias de fato de uma agressão física, mas tem agressão moral, psicológica, há Sim. um trabalho também para mudar a cabeça desses homens? Com certeza, né? Eu já vi várias iniciativas de promotoras, de coordenações, no sentido de trabalhar também a questão do companheiro, né, do homem, em relação à violência. Porque a pessoa que comete violência, ela precisa ser tratada. É uma pessoa doente, nós entendemos, né? Eu não tenho aqui os dados, quem poderia melhor estar falando sobre isso seria a coordenadora da mulher, né, a Ana Cristina, ou a Pretem, a secretária executiva adjunta da mulher também, a Maiara, que trabalham diretamente com esse assunto. A gente sempre comenta entre a gente, mas elas têm mais detalhes, até porque tem muito equipamento, né, tem 11 equipamentos na cidade de São Paulo para atender essas mulheres. Uhum. Secretária, sobre a questão racial, né? A gente sabe que na periferia das grandes cidades, a maior concentração é do negro, né? Da pessoa com a pele preta, né? Como se diz. Ainda tem essa questão do negro, do preto. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente disso, porque aumenta a vulnerabilidade, aumenta o risco, né? Tanto de contágio quanto de violência. Sim, o que a gente sabe através do Atlas da Violência é que a população negra, como você já disse, todos nós sabemos, está concentrada na periferia. E aí é o local onde acontece a maior violência. Né? Esse mapa, o Atlas da Violência, mostra que 75,5% das vítimas de homicídio no país são pessoas negras. A cada 23 minutos morre um jovem negro. E aí a gente está vendo os inúmeros exemplos, né? Infelizmente, esses tristes exemplos que têm acontecido, que mostra uma propensão de que a população negra sofra mais violência. Isso é uma coisa que vem sendo estruturada há muito. Quando a gente percebe, por exemplo, que nos idos de 1850, por aí, por exemplo, a população negra foi proibida de adquirir terra. Nesse mesmo período, proibida de ser alfabetizada. Olha o absurdo. Uma abolição que acontece sem políticas públicas, sem moradia, sem educação, sem trabalho, né? Acontece a abolição e cria-se quase que em seguida a lei da vadiagem. Quem que estava perambulando pelas ruas? Principalmente os homens negros.
Então, há uma estruturação, uma exclusão da população negra, né, que vem sendo construída há séculos, que faz com que a população negra, além de ser alijada à periferia, ela é a maior vítima de violência. A relação polícia e população negra, por exemplo, é péssima. Né? A gente tem notícia sempre sobre a questão da abordagem, como é feita essa abordagem policial, há uma filtragem, ou seja, o que define a violência, mais violência, é o tom de pele, infelizmente. A gente tem muito trabalho pela frente de conversar com as famílias, com as escolas, para que entendam a importância, por exemplo, de conscientizar, de sensibilizar. Tom de pele não pode definir nada. Mas é um exemplo atrás do outro. Eu trabalhei na coordenação de políticas para a população negra e indígena por quase 6 anos, Secretaria da Justiça, e eu consegui contabilizar mais de 340 denúncias de discriminação e racismo. Quando eu falo 340, são as que levaram até o fim. E você vê, assim, situações absurdas, seja no mercado de trabalho, seja na questão educação, enfim, as pessoas não têm o menor escrúpulo, parece que está permitido, né, você discriminar. Ainda tem um agravante, a discriminação brasileira ela vem no tom da pele. Quanto mais clarinho, né, o pardo clarinho, você é mais aceito, mas não está livre do preconceito. Quanto mais o seu tom de pele for escuro, aí sim, aí você está realmente, né, propício a sofrer muita violência. E é o que a gente falou, não é só a violência física, não, é a psicológica, é o que acontece nas escolas, quando uma criança ofende a outra, ou há uma situação que a gente percebe que muitos professores não têm o devido preparo para lidar com essa questão. Eu sempre falo lá para a nossa equipe, nosso trabalho é contínuo, não dá para parar para pensar em entrega de jeito nenhum. Imagine nesse momento, né, da pandemia, quantas coisas estão acontecendo e acontecem. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós recebemos outro dia uma denúncia de que 15 imigrantes, todos eles negros, né, também africanos, etc., com o benefício na conta, estava com dificuldade no atendimento do banco. A atendente do banco duvidava de que eles fossem o titular e não viabilizava o pagamento desse pequeno auxílio, né, que é importante para as pessoas, sem dúvida, né, e não estava sendo viabilizado. Foi preciso. A gente está trabalhando para regularizar o quanto antes, para que eles possam receber o quanto antes esse auxílio emergencial. Até nisso acontece também o preconceito. Você imagina que não acontece por aí, né? Se a gente for evidenciar todos os casos. A senhora falou da questão da abordagem policial, né? E nos Estados Unidos teve uma situação que marcou o mundo todo, né? Com o George Floyd, que acabou sendo, né? Foi morto durante uma abordagem, né? Em que o policial, então, ali com o joelho no seu pescoço e ele acabou morrendo. Isso trouxe um movimento não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Eu queria que a senhora falasse um pouco, comentasse sobre esse movimento, o que a senhora sente disso e se é necessário mesmo que esse assunto seja abordado o quanto antes e no maior volume possível. Bom, primeiramente, assim, o caso do George Floyd eu vejo assim como uma coisa muito triste, muito cruel. Ficar com o pescoço de uma pessoa por 8 minutos, né? Pescoço não, ficar com o joelho de uma pessoa por 8 minutos no seu pescoço é por demais. Nós temos aqui no Brasil, infelizmente, vários similares. A questão do menino João Pedro, né, a morte do menino João Pedro dentro de casa, por conta da pandemia, e foi morto com muitos tiros. A questão de tantos outros, a menina Ágata, e se a gente for citar, vai citar tantos outros. Esses casos escancararam uma coisa que todos nós sabemos e que o Brasil nega, que é a existência muito forte do racismo. Eu vejo assim, as manifestações que ocorreram no mundo inteiro e que continuam,
George Floyd já foi enterrado ontem, né, na terça-feira, mas continuam as manifestações em todas as partes do mundo. E eu fiquei, assim, uma coisa que me chamou a atenção. Em 63, o Martin Luther King organizou essa passeata, essa caminhada, né? E hoje não, hoje está sendo quase que espontâneo. E, assim, cenas que a gente nunca imaginava. Primeiro, um grande número de pessoas brancas junto com as pessoas negras ali naquele protesto pacífico. Uhum. Segundo, a presença, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, até da polícia se ajoelhando junto com os ativistas, né, em repulsa a essa questão. Eu falo sempre que o racismo é uma coisa dolorosa, que te marca pelo resto da vida. Mas eu não perco a esperança, não, de que a gente possa ir mudando essa sociedade. Essa manifestação tão forte, cobertura da imprensa total, que aconteceu nesse caso, eu acho que abre uma discussão, ou inflama uma discussão há muito existente, né, aqui no Brasil, principalmente pelos ativistas negros, mas abre a oportunidade das pessoas repensarem essa questão do racismo, né, e ver que nós estamos no século XXI, e isso não dá mais para acontecer. E nós não podemos mais aceitar essa questão. Eu vejo assim, uma ponta de esperança para que a gente possa mudar essas questões ainda. A senhora acha que esse tipo de manifestação pode ajudar na maneira mais discreta, pode-se dizer assim, do racismo, como, por exemplo, na hora da contratação de funcionários entre negros e brancos? Os brancos, eles acabam sendo beneficiados, a questão de diferença salarial em relação a brancos e negros, essas manifestações podem trazer essa consciência individual para que uma mudança comece? Eu acredito que sim, Priscila. Eu vejo que essas manifestações estão colocando, como a gente diz popularmente, o dedo na ferida, né? Para que as pessoas, quando você vê pessoas brancas ali junto, essas pessoas estão sentindo, né, a dor do outro, a dor do negro. Claro que não é da mesma forma, mas a presença delas ali mostra que essa questão, como muitos, e a gente também fala, não é uma questão só da população negra. Nós precisamos que a sociedade civil, o governo, se unam em torno dessa questão. E aí a gente tem que ter medidas, sim, para que as pessoas negras possam ser aproveitadas também, e muito bem aproveitadas, tenham oportunidades no mercado de trabalho. A prefeitura, a nossa secretaria, trabalha com a questão das cotas, né? Desde 2013, a Prefeitura de São Paulo tem as cotas dos concursos públicos, né? E a gente tem procurado fazer um trabalho com os RHs, porque não é só para os concursos públicos a lei, é também para os cargos em comissão. Nós fizemos um levantamento, e a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a lei pede 20% de negros no serviço público. A Prefeitura, no geral, tem 28%. Porém, à medida que os cargos vão sendo elevados, com uma renda maior, a gente percebe que vai sumindo a população negra. Então, a gente tem feito esse trabalho, procurado sensibilizar, né? Nós já fizemos reuniões com RHs que falam, né? Mas na hora de comissionar uma pessoa, normalmente quem vai indicar é o chefe de gabinete, é o próprio secretário, é algum político. Então, a gente tem que falar com eles também, né? Tem que levar para eles essa importância de se contemplar a diversidade. O Brasil perde muito com os talentos quando ela esquece a diversidade. A nossa Secretaria Municipal de Direitos Humanos cumpre não só os 20%, mas tem um percentual até maior de pessoas negras, principalmente em cargos comissionados. Outras secretarias também têm. E a gente espera que isso seja uma prática normal, né? E na hora de indicar também para os cargos em comissão, não sejam esquecidas as pessoas negras, porque a gente tem, por exemplo, eu tenho na minha mesa mais de 200 currículos de pessoas negras que poderiam estar em qualquer departamento, né? E há uma necessidade de que elas sejam visibilizadas. Esse é um trabalho ainda forte que tem que contar com a sociedade civil também. E assim, uma coisa que eu acho interessante, né? Ninguém assume o racismo.
quando acontece um caso, como eu vejo aí, principalmente nos grandes magazines, supermercados, a primeira coisa que a empresa faz é soltar uma nota. Condenamos e não adotamos nenhum ato discriminatório. Ora, mas se isso está acontecendo dentro do seu estabelecimento, alguma coisa está errada. Né? A gente tem proposta de fazer as sensibilizações, eu nunca falo capacitação, porque capaz todas as pessoas são, mas que façam uma sensibilização para ter esse olhar para a questão de inclusão, principalmente da população negra. Secretário, uma maneira de furar o bloqueio, né, esse bloqueio de racismo, é através da educação. Eu queria que a senhora falasse um pouco dos caminhos, né, em que as pessoas podem trilhar para alcançar sucesso, né, tanto nas empresas públicas quanto nas privadas. Eu vou começar falando primeiro das privadas e da sociedade em geral. É necessário que a sociedade tenha uma união nesse sentido de entender que as pessoas negras devem ser oportunizadas. Até porque são 300 ou 400 anos de escravidão, com uma abolição que aconteceu sem medidas indenizatórias, sem políticas públicas, etc, etc. A outra coisa também é que as pessoas negras se conscientizem dos seus direitos. E eu percebo assim, a gente foi aos discussões que aconteceram da prefeitura, todos na periferia, né? E quando você conversa com pessoas negras, elas não sabem onde reclamar. Por isso é importante esse espaço aqui que a TV Assembleia nos concede, para que a gente fale isso. Tenha a nossa coordenação de promoção de igualdade racial e tem a Defensoria Pública, tem a Secretaria da Justiça, que as pessoas podem procurar e falar da discriminação. Outro ponto importante é que as pessoas brancas reconheçam o seu privilégio. Uma pessoa branca dificilmente vai passar pelo constrangimento de ser perseguido dentro de um shopping center, ou de sentar com a família num restaurante e deixar de ser atendida. Uma pessoa branca dificilmente vai perder a oportunidade de ter um cargo melhor. Ao passo que as pessoas negras, né, mesmo com seu currículo, com toda a sua formação, a sua situação é o seu tom de pele. E outra coisa, a gente pede para que as pessoas sejam ativas, para que elas não sejam diferentes. Viu uma questão de discriminação, de racismo, ajude a outra pessoa, seja testemunha, não se acovarde. Né? As empresas e outros espaços públicos também, que criem os espaços antirracistas. Então, esse assunto tem que ser falado na escola, na igreja, na empresa, nas empresas públicas, enfim, tem que ser falado nos lares, né, como a gente falou, para que isso vire uma constante de entender que discriminar pelo tom de pele não dá, século XXI. Né? É inaceitável. Então, são várias formas. E tem ainda as leis, né? A lei, por exemplo, que obriga o ensino da história da África, que mostra, por exemplo, a importância da cultura negra, que vai lembrar quem é o Machado de Assis, o fundador da Academia Brasileira de Letras, que vai lembrar de outras personalidades, Irmãos Rebouças, Carolina de Jesus, Chiquinha Gonzaga, e por aí afora, né? Lembrar de Luiz Gama, a importância desse homem no Brasil, porque, por exemplo, os mais velhos, e eu me incluo neles, só começou a entender, a perceber e conhecer a história da população negra quando foi para o ativismo. Hoje não, a televisão, as novelas, os documentários estão toda hora aí falando, né? Há editais que contemplem ações com a população negra. Mas eu posso falar do meu caso, pessoas com mais de 60, que só quando foi para o ativismo é que conheceu a verdadeira história do Brasil, a história não contada. Então, assim, existem várias formas. E é muito importante que as pessoas não negras, pessoas brancas, se juntem a essa luta, porque quem vai ganhar é o Brasil, com certeza. Eu agradeço a participação, então, de Elisa Lucas Rodrigues, secretária executiva adjunta de promoção da igualdade racial da Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Obrigada, secretária.
Eu que agradeço. É muito importante, Priscila, esse espaço que você, né, que a Assembleia Legislativa nos concede para falar do nosso tema, né? Foi preciso que acontecesse essas tragédias ultimamente para que o tema viesse à pauta. Então, eu agradeço bastante e me coloco à disposição para que em outras oportunidades falemos sobre saúde da população negra, especificamente, mercado de trabalho, educação, enfim. É uma pauta bem grande. Muito obrigada pela oportunidade. A senhora sempre é muito bem-vinda, secretária. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.